Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Digitana. Eu sou a Tatiana Carreira e como já devem ter visto aí pela capa ou pelo título do vídeo, eu aqui deste lado nunca consigo fazer grande suspense. Hoje vamos falar de palhetas. Bom, para tornar este vídeo o mais simples e direto possível, separei aqui alguns pontos-chave, porque se vamos falar de palhetas, temos de abordar os diferentes modelos, os diferentes materiais de construção, espessuras, formatos, tamanhos. Pelo meio ainda vou dando aí umas dicas, portanto não saiam daí. E se gostarem, mas se gostarem mesmo, não se esqueçam no final deixar o vosso like, porque é muito importante aqui para o nosso crescimento. E se ainda não são subscritos e gostam deste tipo de conteúdos, mais vale tarde do que nunca, têm o botão algures aqui em baixo, é só clicarem, ativarem o sininho para ficarem sempre a par das nossas novidades. Então, quais os tipos de palhetas que existem? Vários. O que é que varia? Como eu disse anteriormente, a espessura, o formato, o tamanho e o material de que são feitos. Quanto aos tipos de materiais, temos o nylon, como estas Jazz 3 da Dunlop que tenho aqui, de metal, de Tortex, como estas que tenho aqui na mão. Há aqui uma curiosidade sobre este material: as suas características são muito semelhantes às palhetas de casco de tartaruga, mas por razões ambientalistas, e bem, na minha opinião, foram proibidas em muitos países e assim estas entraram em ascensão e são das mais usadas. Depois temos a madeira, o acrílico e de celulose, como estas que estão a ver na nossa loja online. Depois temos diferentes espessuras. Reparem que estas da Tortex, tenho aqui estas e estas, por exemplo, são completamente diferentes. Estas de uma espessura média, 0,88 mm, e esta aqui de espessura mais pesadita, de 1,5 mm. Há espessuras ainda mais baixas, de 0,60, por exemplo, como esta que tenho aqui, já está bem gasta dos meus tempos antigos. E ainda tenho aqui esta de 2 mm, vou tentar aproximar para vocês verem. Cá está ela, que eu pessoalmente acho muito pesada para mim, mas muito útil para guitarristas assim mais shredders. Aqui neste ponto, se me perguntarem, então, Tatiana, com qual é que eu devo começar? Então, partindo aqui do pressuposto que estão a começar agora, é importante saberem que a melhor palheta do mundo é a que vocês se sentem mais confortáveis, ok? Não é pelo vizinho do lado usar a palheta X que tem de ser a vossa palheta de eleição. Nem é pelo vosso artista favorito usar a palheta Y que tem de ser a vossa palheta favorita. Portanto, o truque aqui é comprarem uma ou duas de várias espessuras, tamanhos, materiais de construção e ir testando. Uma dica que eu vos posso dar para reduzirem aqui a margem de falha é pensarem: vou começar com ritmos, quero já treinar solos. Isto porque normalmente começa sempre por aprender os primeiros acordes na guitarra e para isso devem começar ali com palhetas mais finas, dos 0,6, 0,7, 0,8 mm e depois, à medida que vão progredindo, é que aí sim começam a experimentar palhetas mais grossas. Já entram ali nos 0,9, 1 e por aí vai. Para quê? Para terem mais precisão e rapidez na vossa performance. Se começarem logo ali com uma palheta de 1,5, 2 mm, primeiro, não é prático para ritmos. E como estão a iniciar, lá está, correm muito risco de desafinar mais facilmente a guitarra, de partir cordas e, como objetivo, não é começarem logo a desanimar, malta, vão ali para o médio, 0,7, 0,8, 0,6 também, como veem. Esta palheta está assim, gasta, reparem, porque foi com esta que eu comecei. Depois, outra nota que vos queria deixar aqui ainda sobre este tema das espessuras é que palhetas com a mesma espessura podem ter durezas diferentes, dependendo do material que são feitas. Portanto, mais uma vez vos digo, testem
e testem. Falámos dos tipos, espessuras e agora vamos falar de tamanhos, que há vários também. O mais comum são estas que eu vos tenho mostrado, que são de tamanho médio, mas também há as mais pequenas e estas maiores. Depende aqui muito do estilo que vais tocar e também do instrumento. Por exemplo, normalmente os baixistas que usam palhetas gostam das palhetas maiores. Outro exemplo, os solistas de guitarra normalmente inclinam-se mais para as mais pequenas. Portanto, isto aqui arrisco-me a ser repetitiva, mas depende muito de instrumentista para instrumentista. Queria só abrir aqui um parênteses para vos mostrar estas Mojo Grip. São de 0,96 mm e reparem nesta proteção de borracha. Isto já não foge da mão. E melhor, imagina que já usaste muito esta palheta, podes remover e substituir por uma nova. Já a conhecias? Diz-me aí nos comentários. Bom, posição. Ainda não falámos da posição. A posição. Vamos lá ver se eu vos consigo mostrar a melhor posição para agarrarem na palheta. Primeiro, fazem um fixe, um like. Aí, não, estou a brincar. Colocam assim este dedo, assentam a palheta aqui e fecham. Não vale a pena deixarem aqui muito espaço, ok? Assim, tá bom. Depois, eu pessoalmente aponto assim o dedo indicador mais ou menos para o meio da palheta e é assim que eu agarro a palheta, ok? Agora, vou-vos mostrar mais pertinho para perceberem que eu faço uma ligeira inclinação, ou seja, não vou tocar assim direito, mas sim faço uma ligeira inclinação para que seja mais fácil a palhetada. Boa! É importante dizer que não há cá uma posição certíssima para todos, ok? Mais uma vez digo que o que é realmente importante nesta equação toda é que o músico se sinta confortável. E com o tempo vão aperfeiçoando a vossa técnica. Outra questão que fazem muito, com palheta, sem palheta, depende. Estou sempre a dizer depende, mas é verdade. Depende do timbre que querem sacar da guitarra, do estilo de música que vão tocar. Fiquem só com esta nota. Com palheta sacam um som mais agudo e com dedilhado um som assim mais fechado. Por isso é que às vezes se usa o híbrido. Testem as duas formas, treinem as duas formas e depois decidam o que é que se adapta melhor a vocês. E agora, só para finalizar este assunto, o resultado final de um bom som de guitarra, independentemente do que bom som signifique para cada um de nós, deve-se a muitos fatores. E a palheta que escolhemos para tocar, sem dúvida, que está lá na equação. Agora, no início, o melhor conselho que vos posso dar é: comprem várias, como já disse anteriormente, passem umas boas horas a praticar e vão fazendo por exclusões de partes. E não se estressem muito com isto, porque é bem provável que a vossa palheta da sorte de hoje vá alterando com o passar dos anos. Gostava muito que partilhassem connosco aí nos comentários qual é que é a vossa palheta da sorte de hoje e se entretanto surgiu alguma questão, já sabem, podem perguntar, porque nós estamos cá para ajudar no que for preciso. Resta-me agradecer por estarem sempre desse lado, é sempre um gosto estar aqui na vossa companhia. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, tchau!